mas sempre uma multidão acompanhando Jesus. E o interessante é que Jesus, ele sempre pregava em parábola para aquele povo. Deus pregava em parábola para aquele povo, por quê? Parábola nada mais, nada é uma analogia, uma comparação de algo para facilitar para que aquele povo pudesse entender. Nós sabemos que Deus, Ele é onisciente, onipresente, Ele conhece o meu coração, o teu coração, Ele sabe o que eu preciso, o que você precisa. Deus, Ele não olha a aparência, Ele olha o coração. E o interessante é que Deus, Ele pregava sempre em parábola para facilitar com aquele povo, porque o povo daquela época, meus irmãos, era um povo humilde, um povo que não tinha condição, um povo que trabalhava naquela época, as condições daquele povo, a profissão, ou falando melhor, os elementos daquela época que eles trabalhavam, que eles cultivavam, eram agricultores que tinha naquela época, eram pescadores, ferreiros, ou melhor, carpinteiro, que os irmãos não sabem, carpinteiro. Jesus era carpinteiro, né? A profissão de Jesus Cristo era carpinteiro. Ele é o Deus que pega o crente todo, ele bota no prumo, né? Ele faz o que ele quer, porque ele é o carpinteiro, ele é o dono da carpintaria. Então Jesus, ele pregava sobre parábola para facilitar para aquele povo entender. Vamos citar uma parte falando aqui na Bíblia, quando Jesus está pregando em parábola para o povo, para os seus discípulos. Quando ele se juntava com os discípulos, ele chegou para Pedro e disse: Pedro, a partir de hoje tu não serás mais pescador de homens ou de almas, pescador de peixe, mas a partir de hoje tu serás pescadores de homens, pescadores de almas. Ele era pescador. Então Deus pregava de uma forma com que aquele povo pudesse entender o que Deus ia falar. Talvez se Deus fosse pregar nos dias de hoje, meu irmão, do jeito que a tecnologia está avançada, talvez Deus ia pregar sobre o que está hoje acontecendo no mundo, guerras. Deus poderia pregar sobre as redes sociais, a internet, sobre política, para entender, para o povo entender. Mas Deus naquela época, ele pegar os elementos que as pessoas conheciam, eram os agricultores. E essa palavra fala sobre isso. Fala sobre o que? Parábola do trigo e o joio. Nós podemos, meus amados irmãos, entender que nesse versículo nós podemos entender que aqui tem duas categorias. Joio nada é, simboliza o mal. E o trigo é você, meu irmão. O joio simboliza o mal. Oh, glória a Deus. O joio significa o inferno. O trigo, o céu. Porque Jesus está te avisando, meu amado, tudo que está se cumprindo aí é cumprimento da palavra de Deus que está passando nos dias de hoje. E vamos adiante aqui no versículo, vamos voltar para o 24 de novo. Jesus fala assim: propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no campo. Deus, meu amado, tem semeado na tua vida tantas coisas boas. Deus já semeou tantas coisas na tua vida. Muitas vezes Deus te deu uma grande bênção, Deus te deu algum carro para você trabalhar na obra dele, e muitas das vezes você não tem dado crédito daquilo que Deus te deu. Deus já semeou no teu coração de pregar o evangelho, de fazer o ID e pregar o evangelho na toda criatura, que está lá em Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Aquele que não crê é aquele que simboliza aqui o joio. Aquele que não crê é o joio que não serve para nada. Então, meus amados, Deus às vezes te deu aquela bênção, você trabalhar no nome do Senhor, de fazer evangelismo, de ser um dirigente de oração, de ser um regente de louvor, de ser um grande homem para trabalhar no nome de Deus, mas muitas das vezes você está disperso. Como diz aqui no versículo 25: mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. O que acontece? Quando você não dá crédito das coisas que Deus coloca na tua vida, quando Deus tirar algo que você não zela, não cuida, o que acontece?
vaso de lã e semeia o quê? O joio. Semeia a maldade. Semeia aquilo que desagrada a Deus. Então, meu amado irmão, você tem que estar em vigilância 24 horas, porque nós sabemos que o nosso adversário, ele não dorme, ele fica ao nosso derredor, procurando o quê? Uma brecha para ele entrar na tua vida. Ele procura uma brecha para entrar na tua vida. E aqueles homens deram a brecha. Qual foi a brecha que eles deram? Estavam o quê? Dormindo. Estavam dormindo. E quantos homens na fé, grandes homens, que não estão dormindo? Meus irmãos, não podemos brincar de ser crente. Nós estamos numa época que tudo está se cumprindo. A palavra de Deus está se cumprindo. Só você que não está conseguindo enxergar. Deus está mostrando aí, está tendo guerras, guerra atrás de guerra. Vamos estar iniciando adiante aqui. No versículo 25 ele falou: mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Entrou-se, e quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. E no 27 diz: e o servo do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhe disse: um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: querem, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Olha que interessante aqui. Logo quando o Senhor falou que o inimigo jogou o joio no meio da plantação, o seu servo imediatamente falou o quê? Então, Senhor, vamos arrancar logo antes que ele cresça. Ele falou: não, deixa crescer junto. Glória a Deus! Porque o joio, meu irmão, o joio e o trigo, eles são idênticos, são muito parecidos. Glória a Deus! É idêntico com você, eu nunca vi pessoalmente, mas é muito parecido o joio. E muitas das vezes, meus amados irmãos, Deus falou o quê? Ele falou o quê? Não arranquei, deixa que cresça. Por quê? Glória a Deus! Porque o trigo, quando ele cresce, e o joio cresce junto com ele, são idênticos, mas só que tem uma diferença. O joio aqui simboliza, vou dizer, você, irmão crente, que é o trigo, e você, amigo irmão, que está afastado, ou aquele que não conhece Jesus, você simboliza nesse momento o joio. E Deus permitiu, o homem da captação permitiu que deixasse o trigo crescer junto com o joio. Porque há uma diferença. Porque o trigo, quando ele cresce, ele, quando você pega, coloca na palma da sua mão, esfrega, ele dá fruto. Ele tem semente. Já o joio, ele tem só apenas beleza, mas ele é vazio, não tem nada, não tem semente. Então, meu amado, Deus tem um plano na tua vida. Venha ser trigo para você dar fruto. Porque tu já viu alguém jogar pedra em árvore que não tem fruto? Eu nunca vi ninguém jogar pedra em uma árvore que não tem fruto. Só joga pedra na árvore que tem fruto. Então, meus amados irmãos, a luta é grande. Estão jogando pedra na tua vida, mas saiba que você vai usar as pedras que jogar na tua vida, na construção da tua vitória. Porque Deus é contigo. E Deus vai fazer uma grande obra na tua vida. Então, meus amados irmãos, existe hoje na igreja, infelizmente, Glória a Deus! existe dois tipos de crente. Amém, Jesus! O crente trigo, Glória a Deus! existe o crente joio. Está ali junto com você, fala como você, anda igual a você, fala como crente, mas só que dentro dele é vazio. Glória a Deus! Ele é igual uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar, é joio, é vazio. Mas eu quero te dizer que Deus está te dando oportunidade nessa noite. Está dando oportunidade, assim como quando aquele homem falou: então, Senhor, já que tem um joio no meio da plantação, vamos arrancar. Ele
falou, não, arranque eles agora, deixa ela crescer. Deus está falando com você. Deus está deixando o tempo passar. Deus está deixando você amadurecer, para você entender que Deus é Deus. Deus tem um plano na tua vida. O homem poderia muito bem, naquela hora ele poderia muito bem arrancar a plantação, mas ia acontecer, ia perder a metade da plantação, porque ia pegar joio misturado com trigo. E arrancar mais uma boa parte do que era bom e uma boa parte do que era ruim. Mas interessante, meus amados irmãos, que Deus, Ele vela pela sua palavra. Ele diz assim, que o campo é o mundo. O mundo e a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. O interessante é que quando Deus ele falava sobre parábola, interessante, aqui no versículo 31 ele fala assim, outra parábola, Deus falando aqui, outra parábola. Outra parábola ali se propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegando dele, semeou no seu campo, a qual realmente a menor de todas as sementes. O grão de mostarda, ela é a menor de todas as sementes da face da terra. Crescendo, é a maior das plantas, e faz uma árvore de sorte, que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Então, meus amados irmãos, quero dizer que esse grão de mostarda é você, aqueles que ninguém te dá nada, aquele que diz que você não vai conseguir, aquele que diz que você não presta, aqueles que estão dizendo que você não vai prosseguir. Eles vão ter que ver a tua vitória, porque você é igual a esse grão de mostarda, você irá crescer, você irá florescer, e eles vão ter que ver você aqui em cima, eles vão virar para terra, porque Deus é grande na tua vida, e Ele, quando Ele chama, Ele garante, não há porta do inferno que possa prevalecer sobre a tua vida, porque o Deus que eu sirvo é maior, o Deus que você serve é maior do que tudo, e o inimigo ele não vai poder deter a obra que Deus tem na tua vida. Só para quem crê, dê glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Está aqui presente, meu amado irmão. Abre a tua boca, porque Jesus está aqui. Ele quer falar essa noite a tua vida. Aleluia. Nós sabemos, meus amados, que na história, o primeiro joio da história não começou aqui na terra. O primeiro joio a se rebelar contra Deus começou lá no céu. O primeiro joio que se levantou contra Deus não começou aqui na terra, começou no céu. Satanás, lá no céu, quando ele se levantou contra Deus, ele quis levar os anjos a favor dele, mas ele só levou uma terça parte. Mas Deus expulsou lá do céu. Deus poderia muito bem, naquele momento que o Satanás se levantou contra Deus, Deus poderia muito bem ter destruído naquele dia que ele se levantou contra Deus. Aleluia. Mas Deus deixou ele vivo até hoje. Sabe por quê? Vamos voltar aqui para cá. Oh, glória a Deus! Aleluia. E me disseram, glória a Deus! Porém ele disse, não. Porém ele lhe disse, não para que eu colher o joio, não arranqueis também o trigo. Deixai crescer ambos junto até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi ao ceifeiro: colhei primeiro o joio em atalho e molhos e queimar, mas o trigo juntai no meio do celeiro. Deus poderia ter destruído Satanás, mas Deus deixou ele mostrar quem ele é. E o que o Senhor está mostrando quem ele é? Ele vem para fazer o quê? Matar, roubar e destruir. Deus quis mostrar para os anjos quem era Satanás. Deus poderia destruir, poderia criar uma certa dúvida na cabeça dos anjos, mas Deus deixou ele vivo até hoje, e os anjos estão sabendo, sabem o que Satanás é. Ele vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus vem para dar vida
vida com abundância. Glória a Deus. A ceifa aqui, meus amados irmãos, é a colheita, que significa o fim do mundo. Aqui em Apocalipse, vamos ler em Apocalipse 14, que está escrito, e fala aqui o título: a ceifa e a vindima. E diz assim, ó, 14, capítulo 14, que diz: e olhei, eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, chamando com uma grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lance a tua foice e cega, e já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. Deus está dizendo aqui, Deus está dizendo que está chegando a ceifa. Porque quando o trigo, quanto mais ele maduro ele fica, mais fácil ele fica de arrancar. O trigo, quanto mais ele cresce, mais rico ele fica. Não está entendendo? E Deus fala aqui que a ceifa é o dia da colheita. O campo é o mundo, os ceifeiros é os anjos. E ele diz aqui, ó, no 40: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Então, no dia da colheita, no dia da ceifa, Jesus irá vir buscar a sua igreja. E aquele que é trigo, aquele que está preparado, aquele que está maduro, que está no tempo certo de ser colhido, Jesus irá vir sobre as nuvens, junto com os seus anjos, que é o ceifeiro, para arrebatar a sua igreja. E aquele que é joio, aquele que não quis nada com Deus, aquele que desviou dos pés do Senhor, aquele que não quis aceitar Jesus, vai fazer o quê? Igual aqui, ó, no versículo 30: deixai crescer ambos juntos até a ceifa, porque por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, os ceifeiros é os anjos, colhei primeiro o joio. No dia que Jesus vier buscar a sua igreja, ele vai separar o que não presta, o que é joio. Aqueles que não quis aceitar Jesus, irá lançar no fogo eterno. Aqui diz o quê? Aqui diz o que? Juntai em atalho molhos para queimar, que é o que? O joio. Mas aquele que é trigo, Deus fala o que? Esse irei ajuntar. Esse eu irei colocar no centro, irei dar a vitória, esse irei levar para a glória. E só aquele que crê verdadeiramente irá encontrar com Jesus Cristo. Porque Jesus está falando que ele irá buscar a sua igreja. Ele vai vir sentado no trono, entre as nuvens, com seus anjos, cantando o hino da vitória, o som da trombeta. E aquele que será preparado irá subir com ele. Glória a Deus. E no 41, vamos ler aqui o 40, para os irmãos entenderem. Assim como o joio é colhido e queimado, e quer dizer, os que não são crentes vão ser lançados no inferno, no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e o que comete iniquidade. E aí no 42: lançá-lo-ão em fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. No dia que eles vierem buscar a sua igreja, aqueles que não quiseram aceitar, mas aqueles que estão no joio, será lançado em fogo. E lá, meu irmão, não queira sentir o arder daquele fogo que não para. Aí vai ser um fogo sem parar, fogo eterno. E aí então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quem tem para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem está falando nessa noite sou eu. Esse pequeno varão que comecei a pregar a palavra de Deus. Estou aprendendo a pregar, mas estou falando aqui que Deus ele tem um plano na tua vida. Mas eu quero te dizer nessa noite: Deus pode transformar quem é joio em trigo. Quem crê, amém? Quem crê que Deus pode transformar quem é
é joio e trigo. Glória a Deus. Amém? Mas para você virar trigo nessa noite, você tem que estender sua mão agora. Porque Jesus tem um plano agora. Aleluia, Senhor. Deus, Ele quer fazer você um trigo, Ele quer fazer você florescer, Ele quer fazer você ir além dos que os teus olhos não podem ver. Deus tem um plano na tua vida, mas você tem que tomar o primeiro passo. Porque as pessoas, hoje em dia, meus irmãos, querem aceitar Jesus. Querem aceitar Jesus, crer na palavra de Deus. Glória a Deus. Mas sabe qual o que faz eles não querer aceitar? A maioria deles, entre aspas, não são todos, querem aceitar, querem ser trigo, querem andar com Jesus, querem ir para a igreja, mas não quer deixar a bebida, não quer deixar as drogas, não quer deixar a prostituição, não quer deixar a mentira, não quer deixar o jogo. E aí você sabemos que para nós servirmos a Deus, nós temos que abandonar tudo aquilo que não nos agrada. Tudo aquilo que nos agrada a Deus, nós temos que lançar fora, lançar no fogo eterno, e junto com o joio, o que não serve, nós temos que nos afastar de nós, porque Deus diz que todas as coisas lhe são lícitas. Deus quer dizer que todas as coisas são boas, todas as coisas Ele permite, mas nem todas as coisas não convêm, nem tudo Deus concorda. Então, meus amados irmãos, eu sei que é difícil, eu sei que todo mundo tem seus defeitos, eu tenho meus defeitos, eu não sou perfeito, mas eu procuro todo dia orar a Deus, que Deus me dá força, Senhor, para vencer. Deus, eu quero ser trigo, Senhor. Deus, eu quero ser trigo, Senhor. Deus, eu quero ser trigo, Senhor. Deus, eu quero subir contigo, Senhor. Pai, tira de mim tudo que é joio, vai lançando fora, Pai, tudo aquilo, Pai, que te pertence, Senhor. Mas eu quero, Senhor, eu quero ser diferente, eu quero ser firme, eu quero ser firme e constante a tua presença. Pai, eu quero ser, Pai, o verdadeiro adorador. Eu tenho pedido a Deus em todo momento, porque, irmão, eu sou igual a você. Eu sou carne igual a você. Eu sinto dor igual a você. Quando eu morrer, eu vou morrer também igual a você um dia. Mas tem uma coisa que nós temos a certeza: aquele que quer crer, ele nunca morrerá. Sabe por quê? Porque Deus, Ele te escolheu. E aquele que serve a Jesus, aquele que morre com Cristo, ele viverá eternamente com o Pai. Ele viverá eternamente com o Pai. Gostaria de ter a nosso pastor. Que tua igreja é massa, ficar assim.